Maria Clara falou que usa o artigo 6º, né? O artigo 6º dos direitos sociais, né? Direito à educação, à saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência, né? Previdência é até engraçado, né? Porque tá difícil, né? Maternidade, infância, sabe? Vocês têm que conhecer o Estatuto de Criança e Adolescente. Como que vocês não conhecem o Estatuto de Criança e Adolescente, sabe? Por mais que alguns de vocês de 18 anos aí é um negócio básico, né? Vocês têm que saber dos direitos e deveres, né? Alguma coisa relacionada à inteligência emocional, sabe? Relações interpessoais, que até as nossas disciplinas mesmo de língua portuguesa, por exemplo, tivessem um foco aí em oratória, em, na comunicação interpessoal, né? Aí a gente fica falando de gramática, mas às vezes não sabe falar em público o mínimo, né? Eu sempre falo muito que, que falar, saber falar em público tem mais a ver com técnica do que com uma característica emocional, né? De você ser tímido, ser extrovertido, não sei o quê. Vamos lá. O William falou pro William me ensinar. Ô, William, quando rolar outro curso aí eu vou fazer. O William já mandou aí uns cursos para a comunidade. Só que bateu com meus horários, não rolou. Vou fazer. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat aqui. Galera, eu já coloquei para gravar a live, beleza? O Marcelo falou do artigo 5º. Eu vou ver se eu faço, às vezes, uma aula interdisciplinar aí de direito aplicado à redação, quem sabe? Estou pensando em fazer umas aulas com convidados, talvez no mês do Enem, sabe? Quem sabe a gente faz em horário à tarde, né? Um horário extra. Fazer umas aulas aí com alguns professores convidados por meio de live, né? Acho que é de boa. Eu tenho contato com muita gente aí que trabalha nessa área há muito tempo, né? Igual eu, e que com certeza pode ajudar bastante vocês, quem sabe? O que vocês acham da ideia? O Carlos falou: minha net caiu, mas esse tipo de coisa enfraquece o governo. O que enfraquece o governo, cara? Só a internet caiu e enfraqueceu o governo? Tô zoando. Pois é. Mas eu acho que é ineficiência mesmo. Acho que não é muito, não é uma teoria da conspiração, assim. Mas é claro que para os caras lá, por exemplo, ter uma população que conhece seus direitos não é muito boa também, né? O Pedro Henrique falou carisma, né? E a Dara falou maturidade emocional. Tem coisa que eu não sei até que ponto que caberia numa disciplina, mas que dá. Mas só para mostrar como é que o nosso ensino é engessado. E o Instituto Federal, assim, vocês estudam, galera, vocês devem trocar ideia, né, com a galera que estuda no ensino privado ou no ensino público estadual municipal. É, eu já trabalhei muito em todas as áreas, né? Assim, é muito outro nível, assim, cara, do Instituto Federal. É muito, muito melhor, eu acho, pelo menos, né? Melhor no sentido humanizado mesmo, né? Às vezes é um negócio que a galera é muito... Professores pouco valorizados, muita gente, os próprios alunos valorizam e tal. E às vezes também nas escolas privadas, cara, é muito prova só, assim, essa prova, 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 e aí você perde um pouco a dimensão humana da educação também, que eu acho que é um negócio complicado. E é muita grana que rola, né? Eu já dei aula no lugar que era, pô, mensalidade era mais caro do que a faculdade, sabe? 4 mil reais, 3 mil reais por mês, né? Aí tudo parece que você tem a obrigação de fazer o cara passar, que senão, e o resto, sei lá. Enfim. Mas com certeza o Instituto Federal está buscando um modelo de educação, né, que seja profissionalizante e integralizado no sentido humanista e de te preparar tanto para o mercado de trabalho quanto para as provas e tal. Mas mesmo assim ainda falta muito, né? Mas tem muito projeto, né? E esse negócio de ter aula de manhã e de tarde, né? Agora a gente integra, mas mesmo o ensino remoto, pelo que eu estou vendo, eu acho que a gente está fazendo do jeito que está funcionando muito melhor do que o que eu tenho visto muito por aí. Apesar da ineficiência inerente desse modelo, né? Enfim, falei várias coisas, né? O Rodolfo falou que o IF devia ser modelo para as escolas brasileiras, também acho. Mas aí tem a questão de investimento, né? Estrutura física,
ter processo seletivo para entrar, a capacitação dos professores, dos colaboradores também, assim, tudo, né, são várias coisas, né? Complicado. A Dara falou que o povo do Sul não parou de estudar presencialmente. Ah, teve muitos lugares que pararam, sim, e voltaram híbrido, né? Depende do lugar, Dara. Minha família tem irmão que mora lá em Blumenau também, né? Acho que você é de lá, né? E tem muita notícia de lá, mas realmente está pior do que aqui nesse sentido. Essa frase que o Carlos falou é uma frase ótima para usar na redação, né? Ele fala assim: a crise na educação do Brasil não é uma crise, é um projeto. Com certeza. Eu adoro Darcy Ribeiro. Inclusive, a gente vai falar de modernismo hoje, da retomada do indianismo pelos modernistas, né? E o Darcy Ribeiro tem o livro definitivo sobre o indígena, para mim. Quem gosta de ler aí, que é uma recomendação. Ô, monitores, vou pedir para vocês aí, na medida do possível, as recomendações que eu der, me manda depois no grupo, caso alguém aí, sem seus monitores, quiser mandar também, que eu vou começar, vocês pediram, né, a fazer uns tópicos lá no Google Sala de Aula de recomendações, beleza? Então já pode anotar esse livro aí. É um livro chamado Maíra, do D.S. Ribeiro. É um livro, assim, maravilhoso, cara. Assim, e ele é um livro indianista, mas ele tem uns caras da FUNAI, e aí ele é polifônico, assim, porque ele tem umas narrações de múltiplas perspectivas. E aí tem um índio, aí tem um cara que era antropólogo e vai morar com os índios, tem um cara que é garimpeiro, e aí cada capítulo, tipo Game of Thrones, né? Vocês já leram o Game of Thrones? Do George Martin, né? A Crônicas do Gelo e do Fogo cada capítulo é a perspectiva de um personagem diferente, muito legal também. Então, nessa pegada. E o Namaíra, vocês têm que ler, muito legal. O Darcy Ribeiro é um grande, grande cara, né? Ele é cheio de frases legais, né? Tem um que ele fala que na vida a gente tem duas opções, né? Se indignar ou se resignar. E eu não vou me resignar nunca. Esse negócio da retomada aí, já em muitos lugares já estão fazendo isso aqui também, né? Aqui em Lavras tem muito lugar que voltou híbrido, né? Não sei se ainda as operações a voltar, se é no Instituto, como é que vai ser, né? Assim, eu confesso que eu queria muito, galera, voltar. Assim, eu não tô aguentando mais corrigir texto no computador, não tô aguentando mais ficar dando aula. Ainda bem que vocês não interagem no chat, né, e tal, mas ficar dando aula pro notebook, saca? Eu queria muito voltar, mas sem segurança, eu não, eu acho que não, sabe? Eu vacinei semana passada, assim, fiquei derrubado, fiquei malzaço no final de semana, mas aí durante a semana foi melhorando. Assim, ontem ainda tava com um pouco de dor de cabeça, assim. Só que, beleza, eu tomei a primeira dose, aí daqui 3 meses que eu vou tomar a segunda, e aí? Né? Aí, beleza, aí a gente vai voltar, vocês tomaram vacina? E, né, e se tiver um contaminado na sala aí com 30 pessoas, né, e aí você volta para casa e a família de vocês, sabe? Eu sei que tem gente que pegou já, tem gente que, né, e interespiração, inclusive, tem professores aí que faleceram. Essa semana, um professor do IF Sul de Minas, que eu trabalhei com ele lá em Moçambique, eu dei aula em Moçambique também, no IF Sul de Minas, antes de ir para Interespirações, o cara morreu, cara, 35 anos, sabe? Um pouco mais velho que eu só, e morreu de Covid, sabe? Aí vale a pena a gente voltar no ensino híbrido, porque a gente está afim que volta mesmo, é óbvio que não é tão bom desse jeito, mas cara, 500 mil motos, né? Assim, não, complicado, cara, não gosto nem de ficar falando, eu tô evitando ficar no Instagram, vendo o que o povo tá falando, não assisto televisão mais, porque essas coisas derrubam a gente nessas notícias, assim, é complicado. Assim, não sei o que vocês acham, assim, mas a minha opinião é essa. Vocês não são obrigados a concordar comigo, beleza, galera? Qualquer coisa que eu falar do ponto de vista de opinião, eu tô falando a minha, vocês podem falar de vocês, beleza? Não tô brigando ninguém a concordar comigo, mas também não vou me eximir de me posicionar quando for necessário, beleza? Mas a gente tem que ter a nossa opinião. Se alguém quiser me contrapor, pode falar também, sempre estou ouvidos, beleza? Deixa eu ver o que mais que vocês falaram.
A Maria que citou, se não me engano, aí eu anotei. Beleza, manda essa frase aí também aí pra gente colocar nas recomendações aí. A Marilda falou que perdeu vários colegas de profissão em escolas que voltaram particulares em Três Corações. Pois é, Marilda, assim, muito triste, né? Eu não sei exatamente, mas eu sei de pessoal aí. Ana, eu acho que ficar vendo notícia, assim, às vezes a gente só fica mal, né? Assim, não vai mudar nada, né? Assim, na sua vida diretamente. A gente tem que filtrar um pouco, se a gente ficar olhando tudo que tá acontecendo, né? A gente for ficar pensando, nossa, o cara superfaturou a vacina e ficou sem comprar quando precisava comprar, né? Você fica bravo, aí você vê os casos de gente morrendo, aí você fica triste. E já tá tão difícil, né? A gente tem que cuidar da cabeça também, né? É, muitas coisas, né? Mas a pandemia especificamente. Enfim, galera. Quero falar uma coisa aí em relação à recuperação, galera. Quem fez alguma atividade de recuperação, me manda mensagem hoje, falando, Igor, eu fiz tais atividades, confere lá, beleza? O prazo da recuperação é hoje, então quem não fez e passou de hoje, já era, beleza? Eu vou pedir assim que vocês acompanhem, inclusive as lives, né, gente? Assim, sei que tem gente que não gostou muito de eu pontuar a participação nas lives, mas eu vou continuar pontuando porque, né, é uma live por semana e eu quero que vocês interajam aí, né, e etc. Meu gato tá dormindo no teclado. Os bichos ajudam muita gente, né? Apesar que o Breu começa a latir daqui a pouco aí durante a aula, mas enfim. E outra coisa, tem gente que às vezes fala assim, ô Igor, eu vou no médico. No dia da live, ok, atestado, beleza? Por quê? Porque como a live vale nota, se você vai no médico, você vai no dentista, você pode pedir um atestado, não tem problema nenhum. Então, pede, me manda. Justificativa tem que ter alguma coisa, assim, beleza? E aí que faltou, assiste a gravação, manda um resumo aí, porque eu já tô colocando no dia das fotos, eu já tô descontando lá no Sulap. Você vê que tá todo mundo com dois, sabe? Como eu falei, nota para mim não é objetivo de nada, galera. Mas eu vou utilizar a nota para estimular vocês a fazer as atividades que eu tô pedindo, ok? Só para isso. Não é porque a nota que é importante, não. Absolutamente, minha cabeça nunca foi assim, continua não sendo. A Raquel falou que a internet dele. Se a internet cair, você vai tentando voltar aí e aí você me fala. Agora, se for por causa de médico, alguma coisa de trabalho, tem que ter declaração por escrito, beleza? Ô, professor. Peraí, rapidinho. O Igor, minha internet tinha caído, não vi se você me respondeu. A pergunta chegou. Nesse trimestre português, o livro é só Olhos d'Água. Galera, o Olhos d'Água já tá lá na, no Google Sala de Aula, é só esse livro, beleza? E se alguém quiser comprar o livro físico, a Stephanie, se eu não me engano, me mandou um código de promoção aí, acho que fica R$ 15 o livro. Quem gosta de livro físico, vale muito a pena. Quem que falou aí, galera? Pode falar? É que o pessoal que mora pro bairro do Jardim Paraíso, tá todo mundo com problema de internet hoje, por causa que a energia aqui tá caindo muito. Beleza. Aí tá, aí vocês vão falando, caso forem questões específicas, assim. Mas o negócio é porque senão fica aí cada dia fala uma coisa, sacou? E eu preciso que vocês participem. Manda foto roteador, né? Não precisa não, galera. Aí já é demais também. Não vou ficar fiscalizando, assim, né? Não quero ficar, ter obrigação, mas é uma maneira que eu tenho de estimular quem vier. Beleza? Isso aí. Galera, vamos falar um pouquinho sobre o modernismo. Assim, o modernismo, galera, é um negócio que tem vários materiais lá no que eu já coloquei no Google Sala de Aula, e é muito importante que vocês, vou colocar uma lista de exercícios também, que vocês se interem sobre o modernismo, primeiro, porque o modernismo é o tópico que mais caiu no Enem, de todas as escolas literárias que vocês viram até hoje, o que mais caiu foi o modernismo. Então, isso aí já é um bom estímulo. E segundo, porque o modernismo é meio que como
onde se cristaliza todo aquele processo que vai culminar numa literatura e numa arte que seja eminentemente nacional, né? Então, isso é muito importante para a gente pensar. Galera, eu expliquei como é que vai ser a nossa redação do simulado, né? Se tudo der certo, se Deus quiser, eu vou ter entregue todas as ações que estão comigo até no simulado, que é a semana que vem, na outra, não é isso? Então a redação vai ser no dia 9, às 2 horas, foi isso que a gente combinou? E aí eu vou colocar lá a redação e, e vou deixar lá das 2 às 4, beleza? Caso alguém tiver alguma questão aí, galera, vocês têm que me avisar, porque aí além da nota do simulado, tem a nota da redação. Então tem que fazer nesse prazo, beleza? Aí vocês têm que me avisar para ver se a gente faz uma segunda chamada e tal. Eu falei para vocês o tema já que vai ser? Vocês querem que fale antes? Querem? Então, não vou falar. Eu perguntei só para ver se vocês queriam, porque vocês verem que às vezes a gente quer e não acontece. Não vai rolar, galera, porque a ideia do negócio não é treinar vocês para prova. Na prova vocês vão ficar sabendo antes. Não. Não vai rolar. Mas é isso aí. Inclusive, lembre que vocês podem usar o modernismo, inclusive, como repertório. Olha a dica aí. Enfim, mas tem. Ainda não resolvi ainda. Mas, cara, modernismo é um dos tópicos de literatura mais legais, assim, para você usar como repertório um tanto de coisa, porque o modernismo tem uma pegada meio política, né? O modernismo é dividido em primeira, segunda e terceira fase. Tem muitos autores modernos. Assim, ele sozinho, ele é muito maior do que na maioria dos outros períodos juntos, né? Então, é bom que nós entendamos um pouco. Então, eu vou pedir, porque para quem não viu, galera, eu coloquei um material complementar lá hoje, falando um pouquinho dos manifestos, e eu já tinha colocado todos os vídeos que eu estou colocando é vídeo de 5 minutos. Beleza, galera? Que eu gosto. Não sei se vocês já viram lá, eu gosto muito do vídeo daquele cara lá, e coloca uns resuminhos pequenininhos, assim, que é para vocês não ficar o dia inteiro lá, perdendo, entre aspas, né? Gastando tanto tempo. Então, tentem, principalmente esse material sobre modernismo, galera, vocês têm que ver, beleza? Então, vou insistir nisso. Qual que é a onda do modernismo, galera? Lembrando que está naquela caminhada lá, né? Literatura pré-colonial, antes da colônia. Trovadorismo, teatro vicentino, renascimento do classicismo. Aí, literatura colonial, quinhentismo, barroco, arcadismo, beleza? Aí acabou a colônia, vira o Brasil independente no romantismo. Primeira, segunda, terceira fase da poesia romântica, e tem o romance urbano e o romance indianista na prosa. Aí nós vamos aí para o se contrapõe ao romantismo, realismo. Machadiano, principalmente, naturalismo, né, que aí já é outra pegada. E aí a gente tem uma poesia realista com o parnasianismo e o que se contrapõe um pouco a isso que seria o simbolismo, que são meio contemporâneos, mas cada um com uma pegada diferente. Beleza? A partir do simbolismo, inclusive, que surgem as vanguardas europeias e tal, né, aquela pegada toda que vai, né, desracionalizar, né, um pouco aí o processo artístico e que vai abrir alas em grande parte para a vibe do modernismo. Aí qual que é a pegada do modernismo? A gente tem o pré-modernismo, que é meio que esse período de transição entre essas escolas do final do século XIX e esse começo do século XX, que tem como grande evento inaugural da arte moderna no Brasil um evento chamado a Semana de Arte Moderna de 1922. Então já guardem isso, é importante a gente pensar a Semana de Arte Moderna de 22 como um marco inaugural, né? Por quê? De onde esses caras tiraram isso, né? Teve alguns artistas, olha que viagem, é um negócio até meio contraditório. Por que contraditório? Porque uma das grandes sacadas
da arte do modernismo é tentar fazer uma arte que seja genuinamente brasileira e que pare de copiar a Europa, porque os movimentos, né, do Brasil até agora, eles eram meio que pegavam o que tinha na Europa e tentavam reproduzir no Brasil. Assim, basicamente era isso. E aí os modernistas não queriam parar com isso, fazer um negócio que fosse nosso mesmo, né? Só que qual foi a grande, essa que é a contradição? A grande influência dos caras foi na Europa de fazer isso. Só que mas como assim? Então não é mais cópia? Não. Uma grande característica inicial do modernismo é que o modernismo é um movimento interdisciplinar. Então, ele não é um movimento apenas na literatura, né? A gente tem o Villa-Lobos na música, né? Alguém falou até do Niemeyer, um pouquinho depois, mas ele já estava aí desde essa época, né, que é arquiteto. Nós temos aí grandes autores na pintura, como o Anita Malfatti, como a Tarsila do Amaral, como o Di Cavalcante, né, na pintura, com a pintura meio louca, né, com uma influência de onde? Uma influência das vanguardas europeias. Quem lembra das vanguardas europeias? A gente falou aqui, não falou? E aí eles viram na Europa e falaram, que loucura que esses caras estão fazendo, né? Surrealismo, né? O Dalí, né? Com aquelas loucuras, o Pablo Picasso, lá, com cubismo, múltiplas perspectivas, e os caras falaram, que doideira. E a gente vai ficar nesse negócio, realismo, sabe? Parnasianismo. A gente tem que inventar um negócio brasileiro, né? E essa que foi a grande influência das vanguardas europeias, nesse sentido de não vamos fazer igual eles, mas vamos fazer umas loucuras nossa aqui, né? E qual que é a grande pegada que se busca na arte moderna do Brasil? Por um lado, ter essa influência das vanguardas europeias no sentido criativo, no sentido dessa ousadia estética, e por outro lado, já que a gente quer falar do Brasil, onde nós podemos pegar um material que seja genuinamente nacional? E aí se busca um primitivismo, né? Guarda esse termo, esse primitivismo dentro do que a gente chama de grandes temas nacionais, né? A fauna e a flora brasileira, né? O indígena, né? A negritude, né? Enquanto traço étnico constitutivo da miscigenação nacional, né? E isso do ponto de vista imagético, do ponto de vista musical e do ponto de vista temático, que vai, né, culminar também aí em grandes obras literárias, né? No sertanejo, né, no regionalismo, né? Então, lembre-se disso. Primitivismo no sentido do que há de mais primitivo, né, as raízes, vamos colocar, da cultura nacional. E aí, por um lado, então, essa inovação estética, né, que é com influência das vanguardas europeias, e por outro, esse primitivismo, né, temático, dos grandes temas nacionais. Deu para pegar, galera? Então, essa dualidade vai ser o que vai ser trazido por autores aí, como guardem alguns autores aí do modernismo. A gente vai pegar os principais, assim, cara, é o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade, dessa primeira fase. Assim, são os grandes ideólogos, inclusive, que escreveu aí alguns manifestos, que é importante a gente sacar esses manifestos. Lá no material complementar tem algumas coisas ali também que vou falar um pouco sobre o manifesto antropofágico, sobre o manifesto, né, da poesia verde e amarela, né, e da poesia pau-brasil. É legal a gente sacar esses manifestos também, mas que vão expressar ideais meio nacionalistas, né, mas de formas diferentes. O Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, Oswald de Andrade, esses caras escreviam poesia, escrevia prosa, escrevia teatro, né, o Rei da Vela do Oswald de Andrade, é um livrão muito famoso, inclusive foi interpretado aí pelo Teatro do Oprimido durante a ditadura militar e tal. E o Mário de Andrade tem livros, e ele tem um livro, que é o Oswald de Andrade, vamos falar do Oswald de Andrade primeiro,
que é o primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade. E ele escreve como se fosse uma criança. Olha que doideira, né? Ele já tem um que fala assim: aprendi com meu filho de 8 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. E o título desse poema é tipo assim, 15 de maio, 20, é uma data, assim, não sei quanto. Pô, Igor, mas por que isso é importante? É importante porque há um tom prosaico que se coloca aí nessa poética que não existia antes. A poesia parnasiana é a poesia dos hinos, né, das exaltações, né, racionalistas, e quando não são racionalistas, eram aquelas coisas grandiosas, né? Ora direis ouvir estrelas, né? Mas o que entendes delas, tresloucado amigo, e eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama tem ouvido capaz de sentir e entender as estrelas, né? Olavo Bilac. Então, aquele negócio metrificado e aqueles temas, né, grandiosos. Aí chega o Oswald de Andrade e fala, eu aprendi com meu filho de 8 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi, né? Quer dizer, é o entendimento da poesia como esse olhar inaugural das coisas, né? Quando se olha e, 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 e se entende, né? Lembrando até do Fernando Pessoa, tem que falar uma aula ainda melhor sobre Fernando Pessoa, né? Tem um poema dele que ele fala nesse sentido também, que ele fala assim, eu me sinto como se eu fosse uma criança que ao nascer reparasse que nascera deveras. Eu me sinto a cada momento nascido para a eterna novidade do mundo. Olha que doideira, que o sentimento desse eu lírico, desse eu poético, é como se fosse uma criança que nasceu e reparou que nasceu realmente e falou, nó, por isso que chora, né? Talvez as crianças entendam onde que elas estão chegando, por isso que elas choram. A vida, a gente chora no começo e chora no final. E se por um lado tem essa temática que por muitas vezes é cotidiana, muitas vezes fala, existe inclusive a expressão poema piada, são poemas meio que bem-humorados, ou poema fotográfico, poema pílula, poema Kodak. Poema Kodak era uma marca de foto, né? Então é como se fosse um clique ali de uma situação específica e o poema é só aquilo ali. Repara, o poema não tem que ser aquele negócio grandioso que fala do sentimento, tananana, aquelas coisas. Pode ser, por exemplo, olha o que eu coloquei no chat aí, amor, humor. Isso é um poema do Oswald de Andrade. Pô, mas como assim? Um poema, 2 palavras? Isso poderia ser considerado poesia antes dessa proposta do modernismo? Com certeza, não. Porque se por um lado, para um poema parnasiano, você precisa ter aquele negócio metrificado, gigante, falando, nananã, e tudo certinho, com métrica, rima rica, etc. E para um poema romântico, ele tem que ser um negócio que fala de sentimento, olha como eu sofro, olha como é que as coisas são, olha, né, a minha amada que não me quer e eu queria, como de Álvares de Azevedo, né? Nossa, quero morrer, quero viver, né? E olha que como é lindo essa paisagem, né? Agora ele fala assim, amor, humor. Então ele está relacionando do ponto de vista semântico o sentimento com riso, quer dizer, ele está zombando daquele, né? Com essas 2 palavras, genialmente ele consegue destruir aí toda a proposta romântica por um lado, mas também esteticamente destruir toda a proposta parnasiana. O que seria a proposta parnasiana? É a proposta da arte pela arte, né? Aquela proposta esteticista, né? Que reduz tudo a estética. O que importa é a forma, né? E ele está tirando sarro disso. Então, se por um lado tem essa questão temática, né? O Mário de Andrade tem um livro que vai parodiar essa questão indianista, inclusive, é um livro chamado Macunaíma, né? O Macunaíma ele seria uma espécie de anti-herói, né? Por que um anti-herói? Porque o Macunaíma ele é mentiroso, né? O Macunaíma ele é preguiçoso, né? A frase mais famosa dele é ai que preguiça. Inclusive, me identifico muito com, somente ultimamente.
Quer dizer, não é aquele herói, inclusive o herói indianista lá do José de Alencar, né? Que é o guerreiro, não sei o quê, da tribo. E ele não, ele é praticamente tudo que a gente não queria que ele fosse, ele é. Né? Hoje a gente tem vários personagens aí que muitas vezes eles funcionam como um anti-herói, né? Um cara que é um personagem principal, mas que ele não tem poder, não tem força, não queria ser nada demais, né? E o Macunaíma é muito nesse sentido de se parodiar, então, esse indianismo. Então, guardem esse livro. O Mário de Andrade tem um livro lindo também, que tem esse título muito legal, né? Acho que eu falei para vocês já dele, quando a gente estava falando de transitividade verbal, né? Que é o amar, verbo intransitivo. Vocês lembram? Como é que a gente interpreta esse título, gramaticalmente falando? Quando ele fala amar, verbo intransitivo, ele está sendo correto, gramaticalmente falando, ou ele está obliterando a visão gramatical? Né? Ou ele está escamoteando, né, a norma culta para procurar novos sentidos ali nessa representação normativa? O que vocês acham? Como é que a gente interpreta esse título, galera? Amar, verbo intransitivo. Me responde aí no chat, no microfone, alguém, enquanto eu tomo um café. Ninguém, galera? Não entendeu? Olha a interdisciplinaridade gramatical literária. Na verdade, o Vinícius, o verbo, quando a gente gosta de alguém. Quer dizer que gostar é um verbo transitivo indireto. Agora, o verbo amar é um verbo transitivo direto, porque não precisa de preposição, né? Então é isso, amar é um verbo transitivo direto. E aí ele pega e coloca no título assim, amar, verbo intransitivo. Quer dizer que ele desloca o sentido de transitividade gramatical como se a gramática tivesse errado de falar que amar, quem ama, ama alguém. Porque o amor é uma palavra que ela não deveria precisar do outro. Quando o amor precisa, ele já não é mais amor. Então, amar é um verbo intransitivo porque ele é autossuficiente. Como todos os verbos intransitivos, eles não precisam de nada, eles não precisam de outra coisa para fazer sentido completo. O amor em si já é um sentido que transcende a qualquer nível de complementaridade. Olha que doideira. Como é que esses caras têm a manha de buscar sentidos aí e brincando com a gramática o tempo todo, né? Tem um poema muito famoso da Oswald de Andrade também, que chama Pronominais, né? Tem uma coisa que eu sempre falo na redação, que é em relação a ênclise e tal, sempre que nós colocamos aquele partícula de determinação do sujeito, que é necessário para a gente colocar na redação mesmo, que é o hífen ser, né? Porque muita gente coloca ainda a primeira pessoa, né? Podemos, né? Ou creio que, me parece, não pode. A gente tem que sempre colocar esse ser que coloca o sujeito como determinado, né? Sabe-se. Quando coloca qualquer coisa com esse hífen, se for no começo de frase ou depois de vírgula, a gente não pode falar assim, se sabe. A gente tem que sempre falar sabe-se. Isso é a gramática, depois de vírgula no começo de frase. Então, em geral, na redação a gente já coloca com o hífen de uma vez, né? E aí o Oswald de Andrade fala assim, nesse pronominais, né? Quer dizer, o pronome, né? Dê-me um cigarro, que é o correto, né? Que é o começo de frase. Diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. É até politicamente incorreto porque esse negócio de cigarro hoje. Mas assim, entendeu o raciocínio? Quer dizer que a gramática fala que tem que usar aí a ênclise, a próclise, mas no dia a dia ninguém fala assim, né? Então, o bom negro, o bom branco, né? Quer dizer, o, a pessoa comum no dia a dia, ninguém fala isso. Você fala, me dá aí e pronto. Né? Então, ele está fazendo o quê? Também ele está subvertendo essa visão gramatical. Né? Então, essa estética modernista do ponto de vista literário,
ela está muito no sentido de querer liberdade, né? De falar de coisas prosaicas do cotidiano e com uma linguagem como o Drummond. O Drummond é lá para a segunda fase, mas ele também tem um poema dele polêmico, né? Que ele fala, ele nem gostava muito de que ficassem falando muito desse poema, mas é muita pegada do modernismo, quando ele fala assim, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Eu nunca me esquecerei desse acontecimento na retina dos meus olhos tão fadigados. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então ele usa meio que essa coisa da repetição, né? E ao mesmo tempo ele tá falando que tinha uma pedra. Aí o que era a pedra? Era uma pedra mesmo, segundo ele. Né? A gente pode considerar como os obstáculos, né? Como as coisas. Você pode interpretar de várias formas. Mas isso mostra que às vezes um poema pode ter uma significação gigante, falando uma coisa estúpida, uma coisa boba, uma coisa cotidiana, como simplesmente uma pedra no meio do caminho. Parece que é a interpretação, né? A Alejandra falou, eu vi esse poema em um dos livros de português que disponibiliza pra gente. É muito comum ter esse em livro didático, cair em prova sempre cai também. A Anaí falou que confundiu meu raciocínio. Do que, Anaí, que você confundiu? Se quiser falar, a gente retoma aí. Se tiver alguma dúvida, galera, não entendeu alguma coisa, vai me falando aí que eu tento esclarecer. Ah, que massa, né, cara? Inclusive tem uma série da Netflix aí que acho que é legal vocês verem aí o Cidade Invisível, né? Fala sobre folclore e tal. O modernismo tem muito a ver com folclore, né? O primitivismo que eu tô chamando, né? Apesar do Sítio do Capão Amarelo ser, inclusive o Monteiro Lobato, foi até legal você ter falado isso, ele teve uma treta com os modernistas gigante. Por quê? Né? Ele xingava a Anitta Malfatti, eles tiveram uma briga pública assim e tal, porque o Monteiro Lobato ele fala, velho, a gente tem que falar a língua brasileira, a gente tem que falar das coisas do Brasil e pronto. Aí vocês veem que esse negócio de vanguarda europeia misturando, né? Nada a ver. Então, quer dizer, o Monteiro Lobato era um cara purista. Ele acha que não tinha que misturar nada. Né? O folclore, tanto que a literatura infantil dele é toda baseada no folclore. Né? O Jeca Tatu, lá nos Urupês, né? Quer dizer, é um cara, né? Um cara da roça lá e ficou doente, né? Que também era outro preguiçoso. Repara. E aí rolou uma treta. Esses caras tinham várias tretas. Né? Inclusive, vários foram vaiados, né? O Manuel Bandeira, que é um outro, é o meu favorito dessa galera, ele tem um poema que foi lido na Semana de Arte Moderna, chamada Os Sapos. E nesse poema, Os Sapos, ele meio que vai zoar os parnasianos. Ele até tem um som, né? Ele é todo nasalado, como se fosse aquele barulho de sapo. Né? Aí ele fala, tipo assim, em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. Então esse negócio não foi. Tananana, que é como se fosse uns barulhos de sapo. E quem que era o sapo? Quando ele fala assim, o sapo tanoeiro, parnasiano, aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que ate, e eu nunca rimo os termos cognatos. Quem que é esse cara? Que fala assim, vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos as formas à forma. Quer dizer que toda a forma tem que estar em formas, quer dizer que está em coisas quadradinhas ali. Quem que fazia isso? Né? Aí ele fala assim, clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Né? Como assim não há mais poesia, mas há artes poéticas? Era totalmente a visão dos parnasianos. Os grandes inimigos dos modernistas eram os parnasianos, porque eram os caras da forma quadradinha, né? E eles queriam liberdade. Então é a outra pegada. Né? Então, e aí ele foi vaiado, a galera ficou puta e tal. O Manuel Bandeira não foi na Semana de Arte Moderna, leram um poema dele lá, que ele era um cara meio recluso. Mas, cara, o Manuel Bandeira é linda a poesia dele, e até a história de vida dele é bem maluca, assim, que ele tinha tuberculose, cara, com 20 e poucos anos, e o médico falou para ele que ele ia morrer em poucos tempo. Aí ele viveu a vida inteira achando que ele ia morrer daqui a um mês, e ele morreu com mais de 80 anos, assim, mas ele sempre teve a saúde debilitada, não podia sair de casa e tal. E aí é muito doido, isso impacta diretamente na poesia dele. Né? E ele fez vários tipos esteticamente falando. Ele não foi na Semana de Arte Moderna, inclusive, porque ele escreveu esse poema, mas ele não era contra os parnasianos, ele só achou que era legal escrever esse poema, só que virou meio que uma das bandeiras, assim,
do modernismo, né? A Anaia falou que tinha falado que no amor a gente não precisa de um complemento, porque é intransitivo. Mas é o contrário. É porque o intransitivo é o que não precisa de complemento, né? Então ele está desvirtuando o sentido da palavra. O certo seria falar assim, amar é verbo transitivo, entendeu? Gramaticalmente falando era isso. E isso é você entender que para amar a gente precisa do complemento, no sentido, vamos colocar assim, né? Só que o que ele desvirtua é porque ele fala que é intransitivo, que gramaticalmente não é, mas ele coloca como se o amor não precisasse, nesse sentido. Beleza? Enfim, Cara, olha pra você ver, olha esse poema que doideira. Vou falar 3 poemas do Manuel Bandeira. A gente já tá aí terminando, né? Inclusive, eu tenho que acabar na hora certa, porque vocês reclamaram que eu fico demorando. Se deixar, cara, isso que eu tô falando, que eu fico. Eu empolgo, cara, com esses negócios que eu acho muito massa, cara. E aí, quando vejo, já tá acabando a live. Ele tem um poema chamado Pneumotórax, que eu acho muito doido. Como eu falei, ele tem escolhido. Acho que tem um poema dele famoso, né? Que é o Vou-me embora para Passágada, né? Lá sou amigo do rei. Que a ideia de Passágada é o quê? É um lugar idílico, um lugar idealizado, onde o poeta pode ir lá e que lá ele vai ter tudo que ele quer. Então, essa imagem de Passágada é muito famosa. E a do Manuel Bandeira também. Rodolfo falou que ano que vem vai fazer 100 anos da arte moderna, realmente. Já está sendo comemorado. E aí ele até me lembra uma música do Titãs que chama O Pulso, vocês devem conhecer. Aí ele fala assim: febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. Essa frase resume a obra dele, né? A vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33. 33. 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Acabou. Então, repara, olha o tanto de recurso estético. Parece que é uma cena no consultório, aí tem esse negócio de repetir, né? Tosse, tosse, que vai criando uma tensão e é como se estivesse tossindo. Repara, e tem esse humor no final, né? Tipo assim, a única coisa que você pode fazer é ouvir uma música aí que já era para ser. A vida inteira que poderia ter sido não foi. Na hora que faz forte. Ah, com certeza vai ter. Até ano que vem acho que vai ter, sim. Mas é muito celebrado, assim como talvez um dos momentos mais importantes da arte nacional. Né? Olha esse poema aqui. É o meu segundo favorito, talvez. Chama O Bicho. Galera, vai lembrando aí que vai ter o sarau aí, né? Então, esses poemas todos aí vocês vão poder, quem quiser ler, né? Algum aí no sarau. O Bicho. Olha, compare esse poema com tudo que vocês já ouviram antes, galera. Eu vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Pequenininho, e olha que pesado, cara. Assim, como é que, né, já expande tudo que pode ser. Por isso que a partir do modernismo, assim, surgem os grandes autores, né, cara? O Drummond, depois eu vou falar melhor do Drummond, né? Cília Meirelles, falou aí do Manuel de Barros. O Manuel de Barros é um dos favoritos da vida, assim, cara. A obra completa dele é um dos meus livros de cabeceira. Depois eu vou falar dele, mas ele já é um cara bom depois, assim, né? Então, galera, só recapitulando, então, a gente lembrar, né, que essa primeira fase do modernismo, ela também é considerada, chamada de fase heróica, que é nesse sentido meio grandioso ali, mas ao mesmo tempo bem humorado, né? Uma fase que tem a ver com nacionalismo,
né, com essa identidade nacional por um lado e por outro essa liberdade estética, né, do ponto de vista multidisciplinar, que vai se manifestar muito na pintura, né? Vocês vão poder ver no material que eu mandei alguns deles, né, desses autores aí, né, mas também valoriza muito esse primitivismo do folclore, da arte, da cultura, da miscigenação, né? Se usa muito versos livres e versos brancos, né? Versos brancos são versos que não têm rima, versos livres são versos que não têm métrica, beleza? Lembra disso também. Depois eu posso falar um pouco melhor aí do, dos manifestos, mas vocês podem conferir ali também no material que eu mandei, beleza? Mas a gente tem o Manifesto da Poesia para o Brasil, né, que tem a ver com esse lance assim, de que a poesia é um objeto de exportação, né? Sempre se fala muito da poesia para o Brasil, se fala da poesia como um objeto a ser exportado. O Brasil sempre trouxe tudo de fora para cá, mas a gente pode também levar o daqui para lá, né? O verde amarelismo, o grupo ANTA, ele já é um negócio que beira o flerte com o integralismo fascista, inclusive, que é um negócio muito nacionalista, no sentido de que tudo que é estrangeiro é ruim, a gente tem que exaltar o nacionalismo ufanista num sentido exagerado, né? Com Plínio Salgado, seria o grande autor, né? O que eu acho mais massa, que é o da antropofagia. Alguém sabe me dizer, galera, o que é um antropófago? O que é antropofagia? Que dá esse nome aí de... Tem a ver com a cultura indígena, né? Muito bem, Vinícius. E Ana Clara. Antropofagia é o canibal, é se alimentar de carne humana. Isso do literário é o quê? O Oswald de Andrade fala assim, to be or not to be? That's the question. Ele está zoando Shakespeare, né? To be or not to be, ser ou não ser. Só que é, ele fala to be or not to be, quer dizer, índio ou não, a gente é índio ou a gente não é índio? Só que ele fala isso em inglês. Então ele tá meio que zoando isso também. Repara, então, a antropofagia, no sentido ritualístico indígena, era quando os guerreiros devoravam a carne do inimigo meio que para pegar o poder dele, assim, a força dele para si. Não era para alimentar, assim, para comer. Repara. Beleza, Gabriel, já tô acabando aí. Vou acabar agora. Falei que eu não vou passar da hora mais. Então, a antropofagia era isso. Quer dizer que nós temos que pegar tudo daqui e misturar com o que a gente se alimentou, que a gente comeu da cultura europeia, mundial, e misturar com as coisas daqui e deglutir e fazer isso virar, né, uma coisa nova. Essa que é a pegada da antropofagia. Né? Ele usa a frase, a contribuição milionária de todos os erros. Né? Olha que frase doida para ser interpretada, né? A contribuição milionária de todos os erros. Né? Então, a antropofagia tem muito essa pegada. Então, beleza, galera? Deu para sacar bastante sobre modernismo. Deu para pegar um pouco dessa ideia da liberdade e tal. Vou falar um poema aqui para a gente terminar, que eu acho que pega muito esse espírito de liberdade do modernismo, e é um poema lindo do Manuel Bandeira. Vê se vocês conseguem relacionar com isso que eu estou falando e a gente já termina. Chama Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponta, expediente, protocolo, manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Eu estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será a contabilidade, tabela de cossenos, secretária do amante exemplar, com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Eu não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Doido, né? Isso é do Manuel Bandeira também. Isso aí, galera. Deu para pegar?
essa relação do modernismo com as coisas que estão antes e como ela consegue abrir caminho para toda a arte que vai vir depois, assim, isso é muito importante, sempre cair em prova, tá bom a gente sacar. Depois eu vou postar uma lista de exercícios, já coloquei alguns materiais complementares. E se tiver alguma dúvida, é só falar comigo e a gente vai conversando. Beleza, galera? Vamos continuar aí interagindo nas lives, comparecendo. E se tiver dúvida, pode mandar para mim e vamos mantendo contato. Beleza? Tenham um bom final de semana. Espero que vocês fiquem bem, que vocês se cuidem. Se precisar de mim, estou sempre à disposição. Beleza? Desculpa aí qualquer coisa, mas estamos aí tentando fazer o melhor com as possibilidades que a gente tem agora, para que, quando seja possível, nós possamos fazer melhor ainda. Beleza? Um abraço, tudo de bom, valeu, até mais.